Olá, nós iremos tratar a respeito das principais alterações trazidas pela Lei Complementar número 150 de 2015, que foi publicada no Diário Oficial da União no dia 2 de junho de 2015 e que dispõe a respeito do contrato de trabalho doméstico. Bem, a presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei Complementar número 150 com 2 vetos, sendo um deles com relação à jornada de trabalho e o outro com relação aos fatores motivadores da demissão por justa causa. A lei complementar, ela conta com 47 artigos e destacaremos agora alguns deles. Logo no artigo 1º da lei complementar, temos a definição do empregado doméstico como sendo aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal, e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial destas, por mais de 2 dias por semana. O parágrafo único do artigo 1º veda expressamente a contratação de menor de 18 anos para o desempenho do trabalho doméstico, seguindo o que dispõe a Convenção número 182 de 99 da Organização Internacional do Trabalho. O artigo 9º da Lei Complementar prevê que o empregador terá o prazo de 48 horas para fazer as anotações do contrato de trabalho na CTPS do empregado doméstico. Com relação à jornada de trabalho, a duração é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. No caso de realização de horas extras, a remuneração deverá ser feita com o adicional de 50% sobre o valor da hora normal, assim como prevê a CLT para as demais categorias de trabalhadores. A lei prevê ainda a possibilidade de se estabelecer, por acordo escrito de compensação de horas, se o excesso de horas de um dia for compensado em outro dia, sendo dispensado, neste caso, o pagamento do acréscimo de salário. Portanto, é perfeitamente possível o chamado banco de horas, mas tem uma peculiaridade. Para o trabalho doméstico, as 40 primeiras horas extras terão de ser remuneradas e o restante poderá entrar no banco de horas. Neste caso, as horas extras deverão ser compensadas no prazo máximo de 1 ano. No caso de rescisão do contrato de trabalho, sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, o empregado fará jus ao pagamento das horas extras não compensadas. Também é possível a contratação do trabalhador doméstico no regime 12/36, ou seja, 12 horas de trabalho seguidas de 36 horas de descanso, observadas ou indenizadas os intervalos para repouso e alimentação. A lei também prevê a possibilidade de contratação do empregado doméstico por prazo determinado, em alguns casos. O primeiro deles é mediante contrato de experiência, pelo prazo máximo de 90 dias. E uma segunda hipótese é para atender às necessidades da família de natureza transitória, ou para a substituição temporária do empregado doméstico contra contrato de trabalho interrompido ou suspenso. Nestes casos de contrato de trabalho por prazo determinado, a duração desse contrato é limitada ao prazo máximo de 2 anos. Durante a vigência dos contratos por prazo determinado, o empregador doméstico, que sem justa causa despedir o empregado, é obrigado a pagar-lhe, a título de indenização, metade da remuneração a que teria direito até o final desse contrato de trabalho, também seguindo o que dispõe a CLT para as demais categorias profissionais. A mesma obrigação o legislador trouxe para o empregado, ou seja,
durante a vigência do contrato de trabalho por prazo determinado, o empregado não poderá se desligar do emprego sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultarem. Em relação ao empregado que acompanha o empregador em viagens, a remuneração hora do serviço deverá ser feita com adicional de 25% sobre a hora normal de trabalho. Esse valor do adicional poderá ser convertido em acréscimo no banco de horas, a ser utilizado a critério do empregado, desde que haja um acordo por escrito nesse sentido. Essa é uma inovação da lei, esse adicional sobre a hora normal de trabalho para o caso do empregado doméstico acompanhar o empregador em viagens. Tornou-se obrigatório o registro do horário de trabalho do empregado doméstico por qualquer meio, seja manual, mecânico ou eletrônico, desde que seja um meio idôneo. Também é uma inovação da lei a exigência de controle de jornada do trabalho do empregado doméstico. Também é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso e alimentação pelo período mínimo de 1 hora e máximo de 2 horas, admitindo-se, no entanto, a sua redução para 30 minutos, mediante acordo por escrito entre empregador e empregado. Ou seja, existe a possibilidade de redução do intervalo para alimentação para 30 minutos, mas deve ser feito através de um acordo por escrito, com a anuência do empregado. Também considera-se o trabalho noturno do empregado doméstico, aquele trabalho que é executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, cuja remuneração deverá ser paga com um adicional de 20% sobre o valor da hora diurna. A hora de trabalho noturno terá duração de 52 minutos e 30 segundos. Também é uma inovação da lei e também segue a legislação, a CLT, para as demais categorias profissionais. Entre 2 jornadas de trabalho, deve haver um período mínimo de descanso de 11 horas consecutivas, ou seja, entre um dia e outro de trabalho, o empregado doméstico tem o direito a um descanso de 11 horas consecutivas. O empregado doméstico também tem direito a férias anuais remuneradas de 30 dias, com acréscimo de 1/3 do salário normal após cada período de 12 meses de trabalho. A critério do empregador, o período de férias poderá ser fracionado em até 2 períodos, sendo um deles de no mínimo 14 dias corridos. O empregador não pode efetuar descontos no salário do empregado doméstico pelo fornecimento de alimentação, vestuário, higiene ou moradia, bem como despesas com transporte, hospedagem e alimentação no caso de acompanhamento em viagens. Tudo isso é considerado como dentro do salário do empregado, então não pode haver desconto salarial, né, para esses gastos. Também tornou-se obrigatória a inclusão do empregado doméstico no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o chamado FGTS. No entanto, essa obrigação de promover a inscrição e efetuar os recolhimentos somente passa a ser obrigatória após a entrada em vigor de um regulamento que será editado pelo agente operador do Fundo de Garantia e pelo Conselho Curador. Então, é uma determinação da lei que depende de regulamentação. Ainda com relação ao Fundo de Garantia, o empregador deverá depositar a quantia de 3,2% sobre a remuneração devida em um fundo separado para custear eventuais multas de 40% nas dispensas sem justa causa.
Nas hipóteses de dispensa por justa causa ou pedido de demissão pelo empregado doméstico, os valores depositados nesse fundo a título de multa do fundo de garantia poderá ser movimentado pelo empregador, ou seja, ele é devolvido ao empregador. E ainda na hipótese de culpa recíproca, para rescisão do contrato de trabalho, metade dos valores depositados a título de multa do fundo de garantia poderá ser movimentada pelo empregado e a outra metade pelo empregador. O empregado doméstico passa a fazer jus também ao seguro-desemprego, se for dispensado sem justa causa, no valor de um salário mínimo pelo período máximo de 3 meses. É um requisito, no entanto, para a habilitação do seguro-desemprego a comprovação de vínculo de emprego como empregado doméstico durante pelo menos 15 meses dos últimos 24 meses de trabalho. Foi instituído também pela lei complementar o chamado Simples Doméstico, que é um regime unificado de pagamento de todos os encargos devidos pelo empregador doméstico. Vai ser uma facilidade para o empregador doméstico no recolhimento de todos esses encargos que lhe cabem. Mas o Simples Doméstico ainda depende de regulamentação que deverá ser feito, segundo a lei complementar, no prazo máximo de 120 dias. O Simples Doméstico irá abranger a arrecadação das seguintes verbas, dos seguintes valores: de 8% a 11% de contribuição previdenciária a cargo do segurado empregado, 8% de contribuição previdenciária a cargo do empregador, 0,8% de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes de trabalho, 8% de recolhimento para o fundo de garantia, 3,2% referente ao fundo relativo à multa de 40% do fundo de garantia e ainda o imposto de renda retido na fonte para os casos previstos em lei. Também foi criada, pela lei complementar, o programa de recuperação previdenciária dos empregados domésticos, através do qual poderá haver o parcelamento dos débitos com o INSS com uma redução de 100% das multas e dos encargos advocatícios e de 60% do valor dos juros. Os empregadores poderão também sofrer fiscalização em suas residências pelo auditor fiscal do trabalho, desde que essa visita seja previamente agendada. É de responsabilidade do empregador doméstico o arquivamento de todos os documentos comprobatórios das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, enquanto essas não prescreverem. Em resumo, já entraram em vigor desde 2 de junho de 2015 os seguintes direitos: adicional noturno, adicional de viagem, adicional de sobreaviso, controle de jornada de trabalho, banco de horas. Agora, outros direitos ainda dependem de regulamentação e passam a vigorar a partir de 1/10/2015, pois foi concedido o prazo pela lei complementar de 120 dias para essa regulamentação. São eles: INSS de 8% do empregador, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Seguro Acidente de Trabalho, Seguro-Desemprego, Salário Família e multa de 40% sobre o valor do Fundo de Garantia. Bem, essas foram as principais inovações trazidas pela Lei Complementar, que foi sancionada recentemente pela nossa presidente Dilma Rousseff, e algumas questões ainda dependem de regulamentação. Espero termos esclarecido as suas dúvidas. Até mais!